Fala galera, estamos de volta com mais um Depois do Jogo Tips. Hoje em dose dupla, né? Se você não viu ainda, clica aqui no card que vai aparecer aqui em cima para você e vai lá para o jogo entre Denver Broncos e New England Patriots. Porém, se você está aqui nesse jogo, já viu, né? O jogo de hoje à noite, domingo, dia 25 de janeiro de 2026, tem tudo, né, para ser o melhor jogo da temporada da NFL, quando Seattle Seahawks e Los Angeles Rams se enfrentam às 20h30, às 8h30 da noite deste domingão, pelo título da Conferência Nacional, a NFC. Né? Para quem não sabe, a NFL é dividida em duas conferências, assim como a NBA, e os dois finalistas do Super Bowl vão decididos nesse dia. Né? Tem esse jogo que eu falei, que está no card, que é o Broncos versus Patriots, e tem esse outro jogaço, que é o Seattle Seahawks versus Los Angeles Rams, que é o que nós vamos analisar aqui. Primeiro pedir para vocês, clique, comente, compartilhe com todo mundo. Afinal de contas, a gente faz esse trabalho de graça, que é para vocês ficarem bem informados e também para vocês verem quais são os melhores mercados, ter uma análise sensata e com muita estatística para fazer suas apostas, né? Para você ter mais conhecimento antes de apostar. Lembre-se, né? A gente sempre fala, aposta é entretenimento, aposta é diversão, não é investimento. Você faz para assistir o jogo melhor, para assistir o jogo podendo acompanhar o jogador preferido, alguma coisa que você tem certeza que vai acontecer naquela partida. Mas é isso que a gente sempre faz, né? A gente faz uma análise, a gente traz as dimensões de risco para cada aposta também. Então, sem mais delongas, vamos lá, que tem muito mercado bom nesse jogaço da noite desse domingo. Seattle Seahawks e Los Angeles Rams, que fizeram o melhor jogo da temporada regular, e a expectativa é que repitam isso agora num jogo tão importante, valendo uma vaga no Super Bowl 60, que vai ser disputado no dia 8 de fevereiro no Levi Stadium, casa do San Francisco 49ers. Então, vamos para nossas dicas. Abrindo as dicas que eu separei, as seleções, as principais apostas que eu encontrei nesse jogaço entre Seahawks e Rams, Jackson Smith-Njigba ter 6 recepções na partida. Se você acompanha, se você já está acostumado a apostar na NFL, você já sabe, né? Trata-se do jogador, do wide receiver, que liderou a temporada regular em número de jardas. Né? Ele teve 1.793 jardas totais recebidas durante a temporada regular, principal alvo de Sam Darnold, principal jogador do ataque do Seattle Seahawks. Ele tem média de 7 recepções por jogo, ou seja, você tem a gordura de uma para ele. Ele não precisa nem fazer a média, ele pode ficar uma abaixo da média, que essa aposta já bate. Está pagando 1,44. E o 1,44 para uma coisa que acontece tantas vezes. Olha só, ele fez isso em 13 de 18 jogos que esteve em campo, inclusive nas últimas 5 de 6 partidas do Seahawks, ele teve as 6 recepções que faz essa aposta bater. Então assim, passa lá, recolhe, que hoje é para quebrar bet, vamos quebrar bet, gente. Já a segunda dica para esse jogaço entre Seahawks e Rams é Matthew Stafford e Sam Darnold terem 200 jardas de passe na partida. Ou seja, cada quarterback passar para 200 jardas. E aí o porquê que a gente selecionou isso, está pagando 1,50, e eu vou explicar para vocês agora o porquê que essa é uma excelente opção de aposta nessa partida. Vamos lá, primeiro que a gente sabe que no último jogo, né? No último jogo entre os dois, igual eu falei que foi o melhor jogo da temporada regular, isso bateu, aliás, todas as apostas que a gente indicou aqui bateram, todas as apostas que eu indiquei nos meus textos lá da Oddspedia bateram, foi 100% nesse jogo, porque é um jogaço mesmo, gente. São dois dos melhores times. Para mim, na minha opinião, os dois melhores times dessa temporada. Daí, possivelmente, vai sair o campeão, né, da conferência, com certeza, mas o possível campeão do Super Bowl. Afinal, quem passar desse jogo vai ser o favorito no Super Bowl, não tenha dúvida disso. Então, 1,50 para Stafford e Darnold terem 200 jardas por jogo. Vamos lá, para quanto cada um fez? Matthew Stafford conseguiu alcançar essa marca em 15 dos 19 jogos que fez. Já o Sam Darnold fez isso em 12 dos 18 jogos que fez na temporada. Muitas chances disso bater, ainda mais que o jogo de hoje tem tudo para ser eletrizante, para ser competitivo. O jogo que acontece na casa do Seattle Seahawks. Esqueci de falar, né? Tô com a camisa porque ele é o favorito. Tá pagando 1,8 nas casas de aposta, enquanto a vitória do Los Angeles Rams está pagando 2,25. Você vê que o equilíbrio é extremo, né? São 2,5 pontos na linha para o Seahawks como favorito. Então vamos lá, Sam Darnold e Matthew Stafford ter 200 jardas nesse jogo, pagando 1,50. Passa lá, porque esse dinheiro aí, ó, tá dado. Vamos quebrar a bet!
E a terceira e última seleção que eu trago aqui para vocês, com aquela certeza que é a questão do que a gente sempre fala, a aposta é entretenimento, é diversão, não é investimento, mas a certeza das estatísticas, né? Ó que ironia, aqui vai ter a odd mais alta das três que eu estou trazendo aqui com essa certeza de que vai bater, é Kyren Williams ter 50 jardas corridas nessa partida e está pagando a melhor odd de 1,68 nessa seleção. E aí você quer entender o quão louco é eles estarem pagando 1,68 para alguma coisa como essa, 50 jardas para o Kyren Williams bater? Ele fez isso em 18 de 19 jogos nessa temporada. 18 de 19 partidas que Kyren Williams entrou em campo, ele teve 50 jardas corridas. Ele tem média de 73,5 jardas por jogo. Eu juro para vocês, não estou entendendo por que essa cotação, que essa odd está tão alta. E assim, por isso que eu estou indicando para vocês. Porque essa daqui é renda fixa, é só ir lá, botar seus 10 reais e colher seus 16,80, né? Então assim, é muito alto 1,68 para uma coisa que aconteceu em 18 de 19 partidas, tá? Imperdível. E aí, para a gente finalizar essa análise do jogo entre Seahawks e Rams, 8h30, anota na agenda, não perca esse jogo, entra aí já na sua casa de aposta e faça suas apostas, deixa elas prontas para esse jogaço, né? A gente vai trazer agora, vai ter só uma hot take, que eu considero hot take mesmo, que é aquela que tem risco e tem um retorno muito grande. Agora eu vou trazer outras duas sugestões de aposta, mas vou explicar os riscos, tá? Análise de risco nelas juntas. Primeiro delas, ambos os times marcarem mais de um touchdown e meio na partida, está pagando 1,50. Seattle Seahawks fez isso em 14 de 18 jogos e o Rams fez isso em todos os seus jogos. Ou seja, o Rams fatalmente terá 2 touchdowns marcados. A questão é saber, Seattle vai marcar 2? Acredito que sim, porque é um ataque também muito potente. Esse time tem Kenneth Walker, esse time tem o Jackson Smith-Njigba, ainda tem Cooper Kupp. Então assim, é um time que pontua muito também, foi uma das melhores ataques da temporada. E 1,50 para ambos os times fazerem um touchdown e meio é muito alto essa odd, pensando nisso, porque olha só, se a gente somar os dois times, nós estamos falando de 37 jogos, em 37 jogos possíveis, em 33, em teoria, eles marcaram, né, mais de um touchdown e meio. Só tem 4 jogos do Seattle que não. Esse jogo, para isso não acontecer, ele tem que ser desenvolvido muito nas defesas, coisa que eu não acredito que vai ser só exclusivamente defesa. Eu até acho que as duas defesas vão aparecer em vários bons momentos, em grandes, vão fazer um grande jogo, mas acredito que os dois ataques têm condição, porque são ataques excelentes de marcar um touchdown e meio. E igual eu falei, 14 de 18 jogos para o Seahawks e todos os jogos do Rams eles conseguiram marcar um touchdown e meio, mais de um touchdown e meio, ou seja, 2 touchdowns na partida. Próxima dica, Puka Nacua ter 80 jardas de recepção na partida, pagando 1,52. O wide receiver do Los Angeles Rams, ele ficou menos de 100 jardas de distância do Jackson Smith-Njigba, ou seja, são os dois melhores wide receivers da temporada se enfrentando. Óbvio que eles não se enfrentam tete a tete, porque os dois jogam no ataque, né? Quando o ataque está em campo, a defesa do time adversário está em campo, então eles não cruzam. Porém, eles são as principais ameaças de cada um desses ataques. Puka Nacua tem 104,5 jardas de recepção em média por jogo nessa temporada, e porém ele vai ser marcado pelo Devon Witherspoon, melhor cornerback da NFL, que joga no Seattle Seahawks, tá? Então é uma disputa, né? É um dos enfrentamentos mais interessantes desse jogo, para ver como que o Puka vai se livrar. E aquela coisa também, né? O corner ele nem sempre vai estar marcando o melhor jogador. Com certeza a defesa de Seattle vai tentar trabalhar para que mais vezes possíveis seja essa marcação do Puka Nacua com o Witherspoon. Mas nas jogadas que ele não tiver, a tendência é que o Puka Nacua tenha uma vida um pouco mais tranquila. Porém, essa disputa vai ser muito interessante. Lembrando, 1,52 para o Puka Nacua ter 80 jardas, ele fez isso em 11 jogos dessa temporada. 11 de 19 jogos ele marcou isso. Então, a 1,52 eu acho que está uma odd excelente para a gente fazer uma entradinha e garantir mais essa para nós. E para finalizar, aproveitando que já estamos falando do Puka Nacua, essa é a nossa hot take desse vídeo. Essa é a principal aposta de risco que nós vamos indicar. Puka Nacua marcar um touchdown em qualquer momento, está pagando 2,25. Puka Nacua marcou 13 touchdowns na temporada até agora. 13 touchdowns. Lembrando que ele fez 19 jogos e tem 13 touchdowns. Porém, até a lesão do Davante Adams, ele não era o alvo de red zone, que ele passou a ser. Então tem 5, 6 jogos que ele
joga como principal recebedor mesmo na red zone, porque o time dos Rams, o ataque dos Rams, Matthew Stafford, normalmente ele vai distribuir na bola, dá aquelas bombas para o Puka Nacua, mas chegava na red zone, ele usava o Davante Adams, o veterano jogador que jogou no Green Bay Packers, né, muitos anos, porque mãos seguras, rotas excelentes, então ele tem mais facilidade, porque ele também não fica sendo o principal alvo da marcação. E é aquela coisa, cobertor curto, ou você marca o Puka Nacua, ou você marca o Davante Adams. E aí, como o Davante Adams machucou, o Puka passou a ter esse papel. E aí ele marcou o touchdown em 4 dos últimos 5 jogos. E é por isso que é uma hot take que eu tô achando excelente, porque a odd está alta, já que vai ter Davante Adams, só que ao mesmo tempo a gente sabe que o Puka Nacua vem numa excelente fase, né, que marcou em 4 dos últimos 5 jogos, tem 13 touchdowns. Então ele é um excelente jogador e uma ótima dica para você. Então, se você chegou até aqui, agradeço a todos. Peço para novamente compartilhe, clique, comente, curte aqui, porque a gente faz isso de graça, então o nosso pagamento são suas curtidas, são seus compartilhamentos. Me despeço de todos vocês, que seja um excelente jogo para nós. A gente volta para o Super Bowl já com tudo definido, para o grande jogo da temporada, que vai ser no dia 8 de fevereiro, lá em Santa Clara, estádio do São Francisco, Levi Stadium. Sou o Felipe Drummond, me despeço de todos vocês. Aquele abraço, meus queridos.